Oi, gente, nós estamos aqui no meu canal, eu sou a Thay Costa e hoje eu vou estar trazendo uma super novidade para vocês, para retornar aí aos nossos canais, dicas de treinamento. Hoje o tema é muito importante. Nós vamos estar falando sobre a recuperação pós-cirúrgica de prótese de silicone. Inclusive, vou estar falando aqui as dicas mais importantes e exercícios que vocês podem fazer quando vocês fizerem a operação, a cirurgia de vocês. Muitas meninas têm essa dúvida e eu vou poder, enfim, ajudar vocês. Um outro ponto importante, estamos há 25 semanas pós-operatório e eu vou estar mostrando quais os exercícios são mais interessantes e as máquinas que vocês podem utilizar nesse período. Nós estamos aqui na academia Overall Gym e aqui eu vou poder te ajudar também com os aparelhos que nós temos aqui. Provavelmente pode ser que tenha na sua academia ou não. Se não tiver, você aproveita e vem treinar aqui com a gente para poder você entender um pouco mais sobre esse período de recuperação. Uma das coisas mais importantes para vocês fazerem quando vocês estiverem retornando para os treinos é os alongamentos. Por quê? Porque os alongamentos vão estar ajudando vocês a literalmente retornarem com mais confiança e segurança. Obviamente, vocês passaram pelo menos aí 30 dias, né, ou um pouco menos, como é o meu caso, 25 dias, sem movimentar os músculos, sem esticar os músculos, sem aquecer os músculos. Então, inicialmente, o que é ideal antes do treinamento neuromuscular é vocês fazerem os alongamentos de vocês, né? Eu também utilizo muito aquecimento em esteira e outros aparelhos, né? Mas hoje eu não vou estar iniciando com aquecimento, vou estar finalizando o treino com aquecimento e iniciando o treino com os alongamentos. Então, vem comigo. Evitar o máximo de pressão nessa região aqui, gente, né? Porque tá uma fase muito inicial para não ter risco, né? Nessa fase, a prótese, ela literalmente ainda está encaixando no colo, então a gente não pode fazer esforço demasiado na região superior. Inclusive, quando a gente deita, a gente sente bastante pressão, porque ela fica pressionada contra o corpo, né? A gente tem que ter todo esse cuidado. Exercícios deitados, eles ainda não são indicados, principalmente se for exercício superior. Geralmente, o médico indica, no caso, o meu médico indicou, que eu só volte a treinar superior aos 45 dias. Meu médico é o Dr. Marcos Salma, de São Paulo. Um grande beijo pro Dr. Marcos Salma. Foi um médico incrível que fez essa cirurgia para mim e fez o melhor trabalho que eu pude ver. Ele tem um trabalho incrível, né? De colocação de prótese de silicone, ele trabalha com atletas, com pessoas que sobem em palco, com pessoas, atletas fisiculturistas. E eu escolhi ele por várias indicações, inclusive indicações de atletas fisiculturistas que tinham feito cirurgia com ele. Eu, por enquanto, não estou podendo fazer muita força nos membros superiores, né? Então, minha mobilidade está um pouquinho menor no que requer, no que fala a respeito, diz respeito de mobilidade com o braço. Tudo bem travado. Aí vocês observaram que quando eu subi com a força do abdômen, né? E não a força do braço. Porque ainda não estou podendo literalmente fazer força no braço para poder nenhum tipo de força no braço. Eu não estou podendo fazer. Então, basicamente, a minha força está sendo no abdômen, para sentar, para deitar, né? Com orientação médica para isso. Então, até na hora de virar, posicionar o tronco, virar o tronco para fazer um alongamento, eu tenho que ter todo esse cuidado, né? Para não dar força no braço. É bizarro. Bora lá. Então, aqui. Vou fazer esse alongamento aqui. Aí, quando eu jogo força no braço, só faço a posição do alongamento.
Mesma coisa do outro lado. Agora a gente dá uma movimentação diferente. Esse exercício aqui trabalha bastante a mobilidade do quadril. O quadril dói bastante, tem bastante tempo que eu não treino. Vamos lá. Agora nós vamos fazer um trabalho de passada lateral, que é um pré-aquecimento que eu sempre faço antes para preparar meu glúteo para o treinamento, basicamente, né? Eu gosto muito desse pré-aquecimento, porque além de preparar o glúteo, né, para o trabalho que vai ser feito, ele joga mais sangue na região, né, fazendo com que a região consiga ser bem mais solicitada. Eu utilizo muito esse pré-aquecimento também intratreino, entre os exercícios, sabe? Faço uma abdutora ou um agachamento sumo e utilizo o elástico entre esses exercícios para poder me ajudar a optimizar um pouquinho mais o meu tempo. Então vamos lá. I'm in my belly shining bright, diamonds dancing in the night, Ferrari parked under moonlight, living fast but feeling right. My bed wave, champagne rain, golden order, no more pain. Every second ultra prime, luxury written in time. Status glow, all white party marble floors, private list and hidden doors, diamonds frozen on my wrist, every flash you can't resist, slow deep rhythm in my veins, money long like private planes, no stress, just ocean air, flash cameras everywhere. Qualquer exercício inicialmente nessa primeira fase que vocês fazem, que precisa abaixar a região do peitoral, incomoda um pouco, deixa um pouco desconfortável nessa primeira fase, né? Vocês vão sentir um pouquinho de peso sendo puxado para baixo. Então, assim, tem que fazer com cuidado, não pode ser de vez. Tem que fazer respirando. A manutenção da respiração nessa fase é muito boa. E quanto mais você acelera seu batimento cardíaco, mais rápido você vai respirar e mais você vai puxar dos pulmões. Automaticamente o movimento do pulmão ele vai interferir na questão da prótese, porque você vai ficar puxando muito rápido. Então, tem que ter esse controle na hora de você fazer os exercícios, que requer muito gasto calórico e que requer muita respiração. Vamos nessa.
Uh, vamos nessa. A inicial também é bastante cansativa, porque a gente já fica com um percentual de massa bem menor, acaba que reduz muito a massa magra da gente, né? Essa fase aí da cirurgia em si, né? A gente perde um pouco de massa, então automaticamente, quando a gente volta a treinar, a gente se sente muito cansada, a gente se sente muito esbaforida, desgastada, porque é o corpo sentindo que você voltou. Antes mesmo da minha cirurgia de prótese, eu estava há 30 dias zerada em relação a qualquer produto, inclusive termogênicos, creatinas, ergogênicos, foram tudo suspensos pelo Dr. Marcos, porque eu tinha que estar 100% limpa para fazer a cirurgia. Então, nós fizemos o exame, né? Eu fiz o exame com o Dr. Marcos, para o Dr. Marcos enviar para ele. E aí, nesse período que eu fiz o exame não podia detectar nada. Então, com 45 dias, eu suspendi todos os ergogênicos que eu usava, que eram bem pouquinhos, né? Era só uma base. E, inclusive, suspendi também colágeno que eu estava usando, né? Para poder não ter interferência também nenhuma. Eu não sabia se poderia ter, mas eu suspendi. Creatina, eu suspendi bem antes de 30 dias. Não estava tomando whey protein durante 30 dias. E meus suplementos à base de cafeína, todos eu suspendi. Com 15 dias antes eu suspendi, inclusive o Monster, que eu adorava tomar. Então eu me senti muito fraca. Além disso, eu tive que fazer uma dieta para poder ir para a mesa de cirurgia com peso a menos, para não ir para a mesa de cirurgia com muito peso. Então, nesse processo aí, basicamente eu senti que meu peso baixou, né? Eu consegui para minha cirurgia com 2,5 kg a menos. Fizemos a cirurgia, depois eu mantive a dieta, uma dieta alimentar bem legal. Depois eu vou contar para vocês o que é que tinha nessa alimentação, até para poder vocês que forem fazer cirurgia saberem que é importantíssimo vocês manterem a alimentação antes, durante e depois da cirurgia. Bem, agora que eu voltei a fazer os treinos, eu estou tentando manter minha alimentação mais limpa possível. Eu já voltei a usar a suplementação whey protein e a creatina. Hoje, inclusive, eu me esqueci de tomar. Mas eu tenho usado e em breve vou voltar ao meu processo de preparação para show, para pau. Agora eu vou fazer um exercício que ele basicamente usa o elástico também, que é um pré-aquecimento também. Ele é um pré-aquecimento para o glúteo. Então, estamos treinando glúteo, vamos pré-aquecer glúteos. Achando espaço para colocar aqui, isso daqui tá, para vocês verem. Baixar um pouquinho o celular.
Mais um descansativo, galera. É bem puxado. Mas o mais importante é voltar, né? E vocês não podem fazer depois de uma cirurgia de silicone, que a gente se sente bonita, a gente se sente bem, a autoestima vai lá pra cima. Mas largar o resto, né? Largar o restante do corpo que precisa também ser cuidado. Então, tudo é vocês entrarem em uma sintonia completa entre você e o seu corpo, né? Não soltar de vez, jamais. Como eu expliquei com vocês, eu levo meu elástico agora comigo, porque todos os exercícios de perna, alguns deles eu vou estar fazendo a utilização do elástico como um coadjuvante, né? Para jogar sangue para a região e poder ativar mais. Porque eu estou voltando natural, só na alimentação, e eu tenho que fazer com que o máximo possível o meu corpo ele consiga entender o que eu estou fazendo, entender o funcionamento desse treinamento e também fazer com que o meu corpo tenha uma resposta. Não rápida, né? Porque eu posso dizer que quando a gente quer algo muito rápido, a gente não respeita o processo, né? Eu falo muito sobre constância, eu falo muito sobre processo. Então não adianta de nada eu dizer, a gente tem que ter um físico e responder rápido, blá blá blá. Porque se eu fizer isso, eu vou estar incentivando respostas imediatistas, quando isso não é o ideal para um físico. Eu vou ter a treinar pós-cirúrgico e muita gente está falando que meu corpo tá em dias. Mas meu corpo está em dias, gente, porque existe uma memória muscular envolvida. E essa memória muscular, ela é criada a partir da constância do que a gente faz. Se eu quisesse respostas imediatistas, se eu só me preocupasse em usar produtos e ter respostas sem me preocupar com o trabalho duro, com o que tem que realmente ser feito, então, obviamente, eu não teria um shape que, mesmo após a cirurgia, estaria bem, né? Lógico que eu perdi massa, perdi 3 quilos de massa, mas eu tô apenas magra, enxuta e slim. Eu não tô acabada. Literalmente, eu não tô acabada. Então, eu poderia estar se as respostas que eu buscasse fossem imediatistas, como a maioria das pessoas buscam. E não. Eu sempre trabalhei na constância, eu sempre trabalhei buscando extrair o melhor do meu físico, juntamente com o meu coach, para ter as melhores respostas. Agora a gente vai fazer o famoso búlgaro sem carga inicialmente, né? Como vocês sabem, ainda não estou pegando peso nas mãos, então nós vamos fazer ele sem nada, só com a força do corpo, mas o que vale é a dinâmica do exercício, a biomecânica, a forma de execução. Tudo isso, gente, faz com que vocês tenham resultado. Não é só você pegar a carga para você ter resultado.
a técnica, o método aplicado, né, a cadência que vocês usam, tudo isso é possível ganhar massa também. Então, como agora, no momento, eu não estou podendo fazer um treinamento com cargas manuais, a gente só pode trabalhar a máquina. Só que existem exercícios que são fundamentais para a minha categoria, que é a categoria biquíni, que eu não posso deixar de fazer. Então, como eu não posso fazer eles ainda com peso, a gente faz eles sem peso. Vamos lá. Esse ângulo da perna é muito importante, gente. Vocês têm que descer o ângulo certinho para pegar glúteo. Senão vocês acabam ativando só o quadríceps. A respiração também, muito importante. Mantendo a manobra de brace, que é super difícil de fazer. Eu confesso. Equilíbrio, concentração, descer devagar. Meu treinador tá aqui treinando. Ali, ó. Treinando pesado. Depois eu vou perguntar a ele uma coisa. E aí? Posso perguntar? O que é que você acha? Qual a sua expectativa? O que você acha na pergunta? Qual a sua expectativa aí? Próximo campeonato. F. Mauren. Tá bom. Falando sério, pessoal, a expectativa do próximo show é bem interessante. Até porque toda essa programação que a gente vai fazer alguns microciclos de uma forma um pouco diferente daquilo que a gente já vem trabalhando ao longo de todos esses anos. Por que isso? Porque, primeiro, existe o trabalho de recuperação de um pós-cirúrgico e, consequentemente isso, existe o desafio de toda análise periodológica. Aquela análise de periodização que vai ser totalmente amplificada. E daí a gente vai manter algumas designações bem pontuais para que a gente possa voltar com tudo, com uma nova configuração de shape e fazer com que essa nova configuração, inclusive, supere o último show que ela foi campeã, que foi o Fitpira, de 2025. Então vai ser bem interessante isso. Acompanhe o canal que vai ser show de bola. Tamo junto. Vai dar bom, viu, gente? Fiquem ligados, viu? Vai dar muito bom. Terminar aqui, eu vou me aventurar. Vou tentar pela primeira vez voltar a fazer a elevação pélvica na máquina, gente. Sério. Tem coisas que parecem muito simples, mas que são muito difíceis para quem volta à recuperação. Todas essas têm que ser muito estudadas, a gente tem que analisar tudo. Se vai interferir, se vai pegar peso, jogar peso para essa região aqui. Porque isso aqui tá solto, tá em recuperação, né? Por dentro ainda está se regenerando. Então, tudo que se faz de errado se esforça,
além da conta, corre risco. Até se você não se esforçar além da conta, você corre risco de deslocar a prótese, dela descer demais, dela não recuperar corretamente, de uma ficar mais alta que a outra, entre outras coisas. Então, as meninas que vão fazer cirurgia de prótese já devem imaginar que a volta tem que ser muito estudada. O que eu indicaria hoje é até vocês procurarem um personal para fazer esse acompanhamento de vocês na volta, porque não é fácil. Eu estou fazendo sozinha porque eu sou da área da educação física e eu sei fazer, né? Mas o ideal é que vocês, quando estiverem retornando a esse processo, vocês peçam ajuda de uma pessoa, vocês não vão poder pegar carga, vocês não vão poder colocar a carga em aparelho, vai ter aparelhos que requer que vocês coloquem a carga, vai ter que ser um personal para fazer essa regulamentação de cargas, também para olhar a execução de vocês, para vocês não estarem jogando muita carga ou se esforçando de forma desnecessária nos membros superiores, porque sim, tem exercício de perna que a gente acaba jogando peso assim nos membros superiores. E é por isso que a gente tem que ter toda essa expressão. Além de ter o ponto mais importante, para vocês terem uma recuperação rápida no físico, vocês têm que ter um profissional que esteja capacitado para fazer esse acompanhamento e olhar, né? Eu não preciso, porque eu sou a profissional. A própria profissional sou eu. Excelente, vamos lá. Entre os exercícios, né, sem peso, como eu expliquei para vocês, a gente utiliza o mini band como auxiliador para fluxo sanguíneo na região, tá? Agora a gente vai fazer um exercício que chama glúteo abdução em pé com o mini band para ele dar um pouquinho de pump nessa região e aproveitar o exercício que a gente acabou de fazer de forma positiva. Sem esforço, só segura de ladinho e abduz. E eu estiquei o braço um pouquinho mais aqui, gente, já senti a fisgalinha aqui na lateral. Não pode, gente, tem que ter alguém para ajudar. Ó, então, nada de esticar o bração lá, braço curtinho, e faz a abdução.
3 sériezinhas aqui, indo e voltando. Descansa entre as séries alguns segundos só. Ok. Agora vamos testar, né? Vamos ver se a gente consegue. Ai, meu desafio. Começar com 5 quilos na elevação pélvica. Que humilhação. Mas eu sempre fui humilhada na elevação pélvica, né? Sempre peguei pouco peso. Pessoas que pegam bastante, eu só pego 30, 40, 50 no máximo. Cada lado. Então, humilhação por humilhação sempre passei, né? Aí eu vou começar com 5. Gradualmente a gente vai aumentar. E vamos testar, né? Pra ver se eu vou fazer esforço no peitoral ou não. Ou tudo que indica que a máquina não vai fazer, né? Mas vamos ver. Vamos ver, né, gente? Medo da bexiga. Teste das tetas. Teste das tetas. Pode ser. Você aperta. Eu não posso puxar, não. Eu não posso puxar. Dá pra apertar. Pode apertar tudo. Aí, já foi. Acho que aqui dá. Eu queria um fininho mesmo. Pra poder não ficar embolando. Foi muito. Peraí. Não, acho que foi muito. Deixa eu tirar aqui. Eu quero que essa parte aqui grossa fique na cintura pra não machucar. Pronto, assim. Pronto. Agora, perfeito. Obrigada. Ver se eu consigo fazer ainda, né? Não sei se vai rolar. E a máquina estabiliza bem, só não pode botar pressão na base das costas. Mas ela estabiliza bem. Dá pra fazer com pouca carga. 5, 10, no máximo 10 quilos, talvez 5, 10. Seja a média que eu consiga. Falar com seu patrão. Cadê vocês aqui? Praticamente 4 horas da manhã. Isso é Marcelo, que eu tenho recebido um adicionado no salário. Eu estou ganhando todo dia, 4 da manhã, 4h50 da manhã, cartão de leite legal.
Gente, a verdade é que é o seguinte, para colocar um colchonete mais largo é ruim porque tem que puxar isso aqui, então se torna um pouquinho difícil, porque eu não posso fazer força no braço para fazer esse puxar. Então, se a casa estiver treinando sozinha, não vai conseguir fazer, tá? Tem que ter, como eu te falei para vocês. Vou repetir mais uma vez. Você tem que ter alguém para treinar você, personal para treinar você, tá? Eu fazendo só, eu senti que eu não posso aumentar a carga por dois motivos. Porque isso aqui fica muito machucando se aumentar a carga. E aí não poder botar o colchão, porque o colchão é grosso, é largo, e aí atrapalha. E a questão da pressão escapular, tá? O que eu senti foi que quando a gente desce, a gente consegue relaxar a escápula no aparelho, descer com o peso estabilizado. Mas quando você sobe, você tem que jogar uma força no glúteo, mas automaticamente as suas costas também estão trabalhando junto, porque você tem que fazer um movimento do aparelho. Então, o ideal, a dica que eu daria é tirar um pouquinho as costas na hora de subir. Para se você fez, lógico, já falando de quem fez cirurgia de prótese de silicone, tá? Tira um pouquinho as costas na hora de subir, como eu tô fazendo aqui, que dá pra fazer. Então agora eu vou aumentar a carga, vou botar mais 5, vamos tentar com um pouquinho mais, tá? Vamos fazer 4 sériezinhas e vamos subindo, beleza? Hora de pegar peso para botar na máquina, eu tô puxando o peso pra cintura, para não levantar o peso com a mão, né? Para não sentir na região do peitoral. Tudo aquilo que articule o peitoral pode ser arriscado. Você tem que trazer o peso para perto do corpo, levar perto do corpo, colocar devagar na máquina, voltar para o aparelho. Na hora de fazer exercício, a mesma coisa. Equilibrar o movimento, equilibrar o exercício. Como eu falei aqui, fazer algumas substituições de forma de execução. Para que vocês conseguirem fazer. Agora aumentei, vamos nessa, né? 10. Bem pouco para o que eu fazia, obviamente. Mas é uma fase nova e uma fase de teste também de evolução de cargas, porque literalmente eu estou voltando, né? São 30 dias sem treinar. Essa parte aqui, ó, que você tem que puxar, eu não posso puxar com muita força, então o máximo que eu consigo é até aqui, tá? E assistir mais a carga. Segura! Você está gravando a piscina?
Esse é um dos exercícios mais importantes para mim, de elevação pélvica. Então, eu sinto que eu não posso deixar de fazer ele, né? É um dos mais constituidores de luxo. E esses 30 dias a gente fez perder muito massa magra. Eu perdi principalmente glúten ao mínimo, bastante massa magra. A elevação pélvica ela consegue ajudar nessa construção do glúteo mínimo, máximo e médio. Ela é um exercício que tem que estar no seu treino. Se você faz a cirurgia de prótese, você espera o tempo, espera os 30, 45 dias. E é porque o médico liberou para treinar, então, como eu sou da área, então eu tô jogando todos os exercícios que eu sei que são bons e funcionais e que dão resultados perfeitos para a região que eu preciso como atleta. Mas se você puder esperar um pouquinho, espera um pouquinho para fazer esse exercício mais puxado, né? Mas não deixa de fazer. 30 dias, 45 dias já dá para você fazer a elevação pélvica.
Então, galera, hoje eu mostrei alguns dos exercícios que vocês podem utilizar para sua recuperação pós-cirúrgica, 30 dias após a cirurgia de prótese de mama, que podem ajudar. Então, eu mostrei o búlgaro sem peso, alguns exercícios de elásticos que vocês podem fazer intervalando entre os exercícios de aparelho ou sozinhos. Também mostrei a elevação pélvica na máquina, que dá para fazer. E mostrei também a cadeira flexora, que dá para vocês fazerem também. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando outros exercícios que vocês podem fazer e podem melhorar a performance gradualmente, mantendo a constância de treinamento, tá? Para que vocês possam ter uma boa recuperação de físico enquanto vocês estão recuperando a sua prótese de silicone, tá? Outro ponto importante que eu falei no vídeo é que vocês devem procurar sempre ajuda profissional do educador físico. Eu sou educadora física, meu contato no Instagram está aqui na descrição. Caso você tenha interesse, pode entrar em contato comigo para fazer esse trabalho de recuperação pós-cirúrgica com você, tá bom? Lá no meu Instagram tem também todas as informações sobre o meu trabalho, sobre a minha jornada como atleta, sobre a minha jornada como coach, e tá tudo aí na descrição para vocês conferirem, tá bom? Então, vamos nessa, que vai ter parte 2 desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, deixar seu likezinho aí e seu comentário para que eu me sinta motivada para estar fazendo mais e mais vídeos para vocês. Vamos lá.